João, capítulo 20, versículo 30. Jesus realizou, na presença dos discípulos, muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo, tenham vida em seu nome. Lindo, né? Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo, tenham vida em seu nome. Irmãos, aqui está o propósito do porquê o Evangelho de João foi escrito. Então ele fala assim, Jesus fez na presença dos discípulos, só o que ele fez na presença dos discípulos, muitos outros sinais milagrosos. Mas estes, ou seja, aquilo que eu escrevi, que é o Evangelho, estou escrevendo para quê? O para quê é uma finalidade. Para que vocês creiam. E crendo, tenham vida no nome do Senhor. O nome poderoso. Então, nós vemos aqui a centralidade de Cristo nessa passagem e o Evangelho de João. Quem já leu os 4 evangelhos, obviamente, cada um tem uma característica escrito pelos discípulos, mas o de João, nós vamos ser, com certeza, unânimes, que é algo, é diferenciado. O dele tem não sei nem dizer, mas é uma essência diferente do que apenas um relato. E essa palavra, o verbo crer, ele tem uma grande importância no Evangelho de João. Se vocês observarem, eu já fiz isso, estudando o Evangelho, circulei todas as vezes que apareceu, ou quase todas as vezes, uma ou outra deve ter passado. E ela aparece aproximadamente 87 vezes durante o Evangelho. E aprendendo com outros irmãos, a gente vê que o verbo crer aqui, no original, nas entranhas, nas traduções, ele tem uma ênfase em unir-se a Cristo. Então eu creio, né? Vou dar um exemplo, eu creio no Léo e eu me uno ao Léo. Então o crer vai muito mais do que acreditar. Ah, eu acredito em Cristo. Ah, eu sei. Ah, eu ouvi falar. Ah, sim, aquele lá de Nazaré. Não. O crer é para termos vida, para nos unirmos a Ele. E aí dá até para nós remetermos novamente ao casamento. Eu não sei se vocês se recordam, tempos atrás, quando eu falei do Evangelho de João, do primeiro milagre em Caná da Galileia, né, da representação dessa união, dessa aliança, e lá justamente o Senhor tratou do sangue, né, do vinho, da água transformada em vinho, aquilo que para nós representa uma aliança. A aliança do meu sangue. Ele não falou aliança da minha carne, ele falou aliança do meu sangue. A aliança está presente no casamento. E esse unir-se, essa aliança que nós temos com Deus, é para isso que nós cremos. É para isso que somos salvos no Senhor. E a gente presta atenção naquilo que o Senhor vem falando nos últimos tempos conosco. Eu fui muito tocado semana passada com a mensagem que o Léo trouxe, aquilo que o Senhor, a porção que o Senhor derramou na vida do Léo. E teve uma hora que o Léo falou assim que muitas vezes nós trocamos o lugar de Deus pelas coisas de Deus.
E para mim ali já podia encerrar a reunião, já poderia voltar para casa e me arrepender. E lá fiquei ruminando aquilo ao longo da semana. E o Senhor tem falado por meio daquilo que Ele falou com o Fábio, trouxe um ensinamento daquilo que nós precisamos edificar. E a primeira questão da edificação da casa do Senhor é crer no Senhor. Corrija-me se eu estou errado, Fábio, mas eu acho que era isso, né? Passa pela fé, que foi o ponto que você falou, né? No exercício da restauração é o altar, é a comunhão, é a ceia. Mas para você chegar aqui, você precisa crer, você precisa unir-se a Cristo. Então o Senhor vem falando nesses dias conosco por meio disso. E a palavra ela fala que quando Jesus escolheu os discípulos, escolheu para estar com Ele, para permanecer com Ele. É para isso que fomos escolhidos, para isso que fomos salvos. Então que a gente possa ter o nosso coração no dia de hoje, sondando a nossa consciência, os nossos pensamentos, se o nosso crer é um crer de unir-se a Cristo. E nós cremos no quê? Quem é o nosso Senhor? Porque para eu crer, eu preciso entender, mas eu vou crer no quê? Quem é o nosso Senhor? E para isso a gente pode abrir lá em João, capítulo 1, versículo 1, passagem bem conhecida. E fala assim: no princípio era aquele que é a palavra, ou algumas traduções o verbo, né? No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, sem Cristo, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Até aqui. Irmãos, como é lindo a apresentação do nosso Senhor. Vamos resgatar um pouquinho da história. A gente vai ver no Antigo Testamento que a própria palavra fala que tudo era sombra da realidade, das coisas que viriam por meio de Cristo. Então lá você via algumas manifestações, mas você não tinha a clareza do que realmente é em Cristo. E é como se quando Cristo chegasse, quando Cristo chegou, ele manifestou a realidade, a verdade sobre todas as coisas, sobre as coisas celestiais e sobre as coisas terrenas. Ele manifestou. É como se até então houvesse um cenário, uma penumbra, e agora chega a luz. E você olha, meu Deus, então aquele pilar, então aquela coluna é um pilar assim assado? Meu Deus, então o telhado aqui, ele é de madeira de carvalho, e ele tem outras madeiras transversais, e aquilo vai tomando forma, e aquilo vai se organizando, e a vida, então, depois de Cristo, nós vemos uma manifestação, por exemplo, das regiões celestiais. A gente vê a manifestação comum de demônios. Até então, no Antigo Testamento, era uma coisa ou outra. Mas agora a gente vê a realidade do mundo espiritual se manifestando na presença de Cristo. Então isso é uma realidade. Então agora a gente vê ainda mais o exercício dos anjos se manifestando, servindo a Cristo.
servindo os irmãos. Agora a gente vê ainda mais como que é o Filho de Deus. A gente vê isso em Hebreus. Ele é a expressão exata de Deus. A Deus não podemos ver, mas ele manifestou tudo o que ele é em Cristo, a expressão exata. Então agora nós podemos ver. Então agora chegou a luz. Ali no capítulo 1 a gente vê a manifestação de João Batista, logo depois do versículo que nós paramos. Para quê? Para preparar o caminho para a vinda do Filho. Mas se a gente observar, se a gente continuar lendo, a gente vai ver que o próprio Cristo se revelou após o batismo. E como ele se revelou? Vamos ler João capítulo 1, versículo 29. Vai até o final do capítulo 1, tá? Então um pouquinho extenso, mas olha que interessante. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, vejam. Se manifestou, mas quem se manifestou? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é qualquer um. Quem tem esse poder, irmão? Quem é poderoso para isso? Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, que já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, são as palavras de João, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse me dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico, é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. De novo, ele se manifestou e ele se revelou. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus, voltando-se e vendo Jesus, que os 2 os seguiam, perguntaram-lhes: O que vocês querem? Eles responderam: Rabi, que significa mestre. Onde está hospedado? Respondeu ele: Venham e verão. Então foram e por volta das 4 horas da tarde viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse: Achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse: Siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: Venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: De onde me conheces? E Jesus respondeu: Eu o vi quando ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus falou: Você crê? Olha o verbo novamente. Você crê?
Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Em quem nós cremos, irmãos? Em quem nós cremos? Em quem nós cremos? Conhecemos Cristo? Conhecemos o nosso Senhor? A palavra é muito clara. Nós somos chamados para conhecer Colossenses, Tessalonicenses. E aqui, a bendita misericórdia do Senhor revelou os 4 aspectos de Cristo. Vejam, entendam, aquele momento era o momento em que Jesus, o filho de José de Nazaré, passou pelo batismo e agora o ministério dele se tornou uma realidade. A partir de agora, os 3 anos dele como Cristo iniciam, começa a contar. A partir de agora, a realidade de todas as coisas se manifestou. A luz chegou. E como que ele se revela em meio ao povo? A gente viu que João Batista o revelou como o Cordeiro de Deus. É a primeira revelação de Cristo. Cordeiro de Deus. A primeira identificação de quem ele era. O Cordeiro de Deus, que a gente encontra no versículo 29 e depois no 35. A segunda identidade, a segunda identificação do nosso Senhor está no versículo 34, quando João Batista disse: eu vi e testifico, ele é o Filho de Deus. Ora, o Cordeiro de Deus, mas ele é Filho de Deus. O Cordeiro tem uma função, o Filho tem outra função. E quando os discípulos viram Jesus, o que eles falaram? Rabi, que significa mestre. Irmãos, paremos para meditar aqui. Quem é que falou que Cristo era mestre? Alguém falou? As vestes de Cristo, irmãos, eram vestes de um mestre da lei? Não era. Quem era o nosso Senhor ali, um dia antes? Quem era? O carpinteiro de Nazaré. Quem é que revelou para os discípulos esse aspecto do nosso lindo Jesus, do Mestre? Quem é que revelou, irmãos, aos discípulos, se não foi por meio do Espírito Santo? E quando André foi chamar Simão, olha que lindo o que ele falou. Achamos o Messias. Ué, mas João tinha dito que era o Cordeiro de Deus. E depois ele falou que era o Filho de Deus. E agora, os discípulos reconheceram como mestre, mas já estão chamando de Messias. Quem é que revelou isso? Não foi carne nem sangue, mas o poder de Deus manifesto. Do nada, irmãos, o nosso Senhor, o nosso Deus, ele prepara e cria vida em meio ao deserto. E ele escolheu se revelar aos pequeninos. Mais à frente, a gente vê Natanael e o poder de Deus se manifestando na vida de Natanael. Bastou um encontro com Cristo, irmãos. Um encontro. Um encontro. Que isso seja a nossa oração. Uma coisa só é necessária. Um encontro com o nosso Senhor.
como diz o irmão Romeu, 5 minutos com o nosso lindo Jesus. É mais forte, mais profundo do que 5 anos de teologia, irmãos. Um encontro. Paulo bastou um encontro para ter a vida dele transformada. Um encontro. E nesse um encontro, olha o que Natanael falou. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ué, Natanael nem estava lá. Natanael não estava com João Batista, não estava com os discípulos. Eles foram chamar Natanael um dia depois deles terem passado aquele tempo com Jesus. E Natanael, pelo poder do Espírito Santo, já tinha reconhecido a face de Cristo nos 4 aspectos dele. Disse: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Mas desses 4, faltou um. E olha o amor do nosso Senhor, de Jesus. E Jesus disse: você crê? Não é uma pergunta, desculpa. Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Ou seja, você se uniu a mim. Você crê. Você creu por causa disso. Você se uniu a mim. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esse era o 4º aspecto, que então Natanael não tinha visto, mas Cristo o revelou a ele também. Irmãos, onde nós vemos esses 4 aspectos, novamente, nós vemos em Apocalipse, 4 seres viventes. Nós podemos fazer um paralelo que o Cordeiro de Deus, que Natanael reconheceu depois como Cristo se revelou como o Filho do Homem. O Cordeiro é algo terreno, é o Cordeiro aqui na terra, mas ele é de Deus, que tira o pecado, ou seja, é o Filho do Homem, é o terreno que vai sofrer, que vai morrer, que se fez como nós, aquele Cordeiro expiatório que vai morrer. Então nós vemos esse paralelo como o homem, a figura do homem no Apocalipse, o homem, o terreno. Nós vemos a revelação do Filho de Deus. Ele se revelou como Filho de Deus no paralelo com Natanael. Ele reconheceu como Filho de Deus. E nós podemos traçar o paralelo com o Apocalipse como a figura da águia, aquele que vem dos céus, que vê todas as coisas, que está sobre os ares, que está sobre todas as coisas. Nós vemos que os discípulos reconheceram ele como mestre, Natanael reconheceu ele como mestre. E podemos ter na figura dos 4 seres como o boi, tendo a força, o poder da palavra. E o boi, além da força, ele é o serviço, ele serve. O mestre está para ensinar. É o aspecto do nosso Senhor. E nós vemos o reconhecimento como o Messias, que Natanael vê como o rei de Israel. Porque o Messias era aguardado para quê, irmãos? Para reinar sobre eles. E no Apocalipse nós podemos ver como a figura do leão, o rei. Quem nós cremos? Em quem nós cremos, irmãos? Em quem eu creio?
Olha que lindo como nós podemos nos relacionar com o nosso Senhor, em estar com Ele. Ele é aquele que nos ensina como mestre a viver de maneira digna dos homens, por ser filho de homem, a viver de maneira digna que agrade a Deus, por ser o filho de Deus, e a servir uns aos outros. Quando eu me relaciono com Cristo, e aí eu quero voltar à essência daquilo que o Senhor tem falado conosco, desde crer nele, a edificar a casa, participar da mesa e a estar com ele, como o Léo trouxe na semana passada. Quando estou com ele, que o Senhor possa reinar e governar nossa vida como o Messias, como o Rei de Israel. Que quando eu estiver com ele, no tempo com ele, que ele possa me ensinar e não só eu tagarelar e falar. Que quando eu estiver com Cristo, que eu possa servir e ter a força da palavra, que eu possa ensinar e que eu possa viver de maneira que agrade a Ele. A viver de maneira que agrade a Ele. Irmãos, somos unânimes em compreender que aquilo que sabemos das Escrituras já seria o suficiente se fôssemos obedientes para vivermos uma vida muito, muito, muito além, muito, muito, muito mais espiritual do que a vida que vivemos hoje. Não é, irmãos? Aquilo que já sabemos, o pouco que sabemos, cara, se a gente sabe se em grego estava certo, se estava errado, a porção aqui já é o suficiente. Já é o suficiente se formos obedientes e compreendermos quem nós cremos. Que Ele deveria governar as nossas vidas, Ele deveria nos ensinar, escutarmos dele os ensinamentos, como Maria naquele momento estava aos pés de Cristo. Ele falou que Marta estava errado naquele momento? Não. Ele só falou que agora eu estou aqui. Estar com ele, não que servir seja errado, senão ele mesmo não teria servido. Mas uma coisa era necessária naquele momento: ouvir, se aquietar, escutar o ensino do Senhor. Uma coisa era necessária. Eu compartilhei com o Léo essa semana que eu fiquei ruminando o que o Senhor veio falando nos últimos tempos. Eu falei, Léo, para mim, essa mensagem deveria ser igual à pregação de Jonas. 40 dias, dia e noite. Não há nada de novo que nós possamos aprender, irmãos. Não que não há nada de novo, desculpa. Deixa eu colocar da maneira correta. Há coisas novas que nós podemos, mas nós já sabemos o suficiente para vivermos uma vida espiritual. Agora, se nós permanecermos em Cristo, irmãos, a vida fluirá de nós. Quem é que nós adoramos? Quem é que nós cremos? Nós conhecemos os aspectos do nosso Senhor? Conhecemos Ele? Que disse Paulo, que conheçamos e prossigamos em conhecer. Nós conhecemos o nosso Senhor como aquele que nos governa? Ou nós vivemos pelos nossos impulsos? Já tive conversas, né, com o Léo, porque a gente tem dinheiro, a gente sai comprando. E aí quando eu não tenho, eu não compro. Era Jesus que estava nos governando nisso, nos dando direção do que comprar, como comprar. É Ele quem governa as nossas vidas como Rei.
Aquilo que ensinamos foi Ele que nos ensinou. Aquilo que vivemos diante dos homens é o padrão que Ele viveu, que Ele foi o homem, Ele foi Deus. Em 1 Pedro, a gente vê o capítulo 2, basicamente, é como viver diante dos homens de maneira digna. E ainda fala para que quando acontecer do Senhor vir, eles lembrem do nosso proceder, os incrédulos. Olha o poder do Evangelho dentro de nós. O poder de crermos em Cristo, de nos unirmos ao nosso Senhor e conhecer o nosso Senhor. Então, esses são os aspectos em que Cristo se revelou naquele momento. Mas no Evangelho de João, a gente vai encontrar outros mais. Como, por exemplo, ele falou, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. A gente vê no capítulo 6, nos versículos 35, 41, 48. Ele mesmo se revelou como o eu sou. Tudo isso só no Evangelho de João. 3 vezes. Ele falou, eu sou a porta. Naquele trecho em que ele está falando das ovelhas, que ele é o bom pastor, que seria o próximo que eu ia falar. Ele falou, eu sou o bom pastor. Olha a maneira como ele se revela, irmãos. Ele é lindo demais. Quem é o nosso Senhor? Nós conhecemos Ele. Eu sou a luz do mundo. E aí, para nós, isso aqui é um princípio. Não haveria nada, absolutamente nada, antes de qualquer coisa, antes de Deus operar qualquer coisa. Primeiro é a luz. Gênesis 1, 2. Ou 1, 3. E Deus disse, haja luz. Tudo sem forma vazia. A partir da luz, Deus começou a trabalhar um a um. Então, a importância de Cristo nas nossas vidas, da palavra, quem é que a palavra fala? Que é lâmpada, a própria palavra. Nós precisamos das Escrituras. Nós precisamos da comunhão, precisamos permanecer em Cristo. E ele fala assim, eu sou a ressurreição. E depois ele fala, eu sou a videira verdadeira. São todas as coisas, tudo que Cristo é, que ele assumiu da boca dele, ele mesmo falou, eu sou o que sou, eu sou a ressurreição, eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida. Não foram as pessoas reconhecendo, ele disse isso. Então, meus irmãos, fica para nós esse momento de estarmos com Cristo, que nós possamos crescer na quietude, crescer no silêncio, crescermos em conhecer o nosso Senhor. E eu estava meditando essa semana em algo bem prático, didático, para entendermos. Pense em alguém arrogante, que você não suporta ficar perto. Não dá, que você não quer. Aquele que você não quer atender o telefone, que você, em hipótese alguma, quer estar perto. Alguém que é arrogante, soberbo. Agora, irmãos, ao contrário disso, o mais humilde dos homens, aquele que nós não queremos deixar de lado, aquele que a gente quer estar a todo tempo, aquele que é amoroso, carinhoso, que sabe corrigir, que sabe orientar, que sabe amar, que sabe as palavras. Esse é o nosso Jesus. Ele deveria ser amado, desejado por nós. Mas infelizmente, irmãos,
Trocamos o nosso Senhor por horas de Instagram. Isso é uma realidade, irmãos. Na minha vida também. Trocamos o lindo Jesus por coisas tão pequenas e tão banais, ainda que listas. E na nossa jornada de prosseguir em conhecer, nós não conhecemos. Nós não deixamos Ele nos governar, não deixamos Ele nos ensinar, não deixamos Ele nos mostrar como vivemos diante dos homens. Nós vivemos conforme a nossa carne, conforme as nossas emoções é que governam, o dinheiro é o que nos governa. Medite e você vai chegar nessas conclusões. Que sejamos parecidos com Cristo, que cresçamos, irmãos, como precisamos estar com o nosso Senhor.